Paiva com os dias contados no Vasco da Gama. Isto mesmo. Paiva deve fazer o último jogo no comando técnico do Vasco amanhã contra a equipe do Corinthians. A gente vai falar muito aqui sobre a possibilidade dos substitutos aí do Paiva para sequência do Campeonato Brasileiro e também para o início de 2025, mas vamos também fazer algumas ponderações aqui. Será se a única mudança é o Paiva? Será se só mudar o Paiva vai resolver o problema? Se falando muito aí de Felipe Maestro para ser o treinador. Não era o caso do Vasco trazer um treinador mais experiente como o Renato? A gente vai falar muito aí sobre a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro, que amanhã tem um jogo importantíssimo contra o Corinthians lá em Itaquera. Eu peço a você que está descontente com o atual momento, o qual o Vasco da Gama vivencia, para você se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, o Vasco tem um jogo muito difícil amanhã contra a equipe do Corinthians. O Vasco dificilmente deve conseguir vencer essa partida. O Vasco vive um momento conturbado dentro e fora de campo. O Paiva, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ele, deve fazer pelo menos 2 mudanças ali no time do Vasco. Muita pressão. Ele deve tirar o Galdames, deve tirar o Maxime Domingues, certo? Da equipe titular. E nesse momento o Vasco faz o último treinamento aqui no CT Moacir Barbosa para viajar na parte da tarde para São Paulo para enfrentar o Corinthians lá em Itaquera, na zona leste de São Paulo. Meus amigos, voltando a falar aqui sobre a situação do Paiva, ontem ficou evidente que este deve ser o último jogo do Paiva como treinador do Vasco da Gama. O Paiva que deve continuar ali no departamento de futebol do Vasco, profissional como auxiliar permanente, mas como treinador, o Paiva simplesmente está com os dias contados. A grande situação é a seguinte: o Felipe, amigo do Pedrinho, certo? Está sendo cogitado para ser treinador do Vasco. E a gente vê que, apesar da culpa grande do Paiva, erros na escalação, erros nas substituições, que existe também um processo de fritura dentro do Vasco da Gama para tirar o treinador. O problema do Vasco não é só o Paiva. O Pedrinho vai mudar esse departamento médico? Vai mudar o preparador físico? O Pedrinho vai tirar o Marcelo Santana? Vai demitir o Marcelo Santana? Que deu jogadores ruins aí para o Paiva? A reformulação, a reestruturação do departamento de futebol do Vasco precisa ser muito mais profunda, perfeito, muito mais profunda do que só tirar o Paiva. E daí eu começo a ver a sacanagem. Porque existe um movimento interno para se colocar o Felipe como treinador. E ele vai conseguir ser treinador do Vasco da Gama, sim. O Felipe, amigo do Pedrinho, que está indicou o Marcelo Santana, indicou o analista lá do Bangu,
Ele vai conseguir o objetivo dele de ser treinador do Vasco. Agora, ninguém está questionando aqui o Felipe como jogador. Foi um dos maiores que eu vi na posição dele. Mas o Felipe, como treinador, não desenvolveu um bom trabalho ainda e não se firmou em lugar nenhum. Eu acho que é sacanagem. Por quê? O Felipe e o Pedrinho deveriam estar ali auxiliando o trabalho do pai, tá? E nessa situação aqui, existem duas possibilidades. Ou o trabalho do Paiva está sofrendo interferência, ou esses caras estão dando autonomia demais, certo? Para o Paiva poder trabalhar. Então, pensa da seguinte forma: era para ser feita uma intervenção sob o comando técnico aí do Paiva. Isso não serve só para o Paiva, isso serve para o outro treinador que chegar. Está se falando aí na possibilidade para o ano que vem de Caixinha aí no Vasco. É até um bom treinador, mas é um treinador muito jovem que, na minha opinião, não aguenta essa pressão que é o Vasco da Gama. Não aguenta. Agora, eu gostaria que o Pedrinho me demonstrasse que não existe sacanagem. Queria que o Pedrinho fosse atrás de um treinador do tamanho do Renato Gaúcho pro ano que vem. Porque para trabalhar com merda tem que ser um treinador qualificado. Com jogadores ruins tem que ser um treinador muito qualificado. Então eu queria que o Pedrinho trouxesse um Renato, um Cuca. Mas pelo que eu tô vendo desenrolar da sacanagem dentro do Vasco, já tô vendo que tem uma possibilidade muito grande do Felipe ser efetivado. E aí, você tirar o Paiva, colocar o Felipe, na minha opinião, é 6 por meia dúzia. Não é o fato do cara ter sido um grande jogador que o cara é um belíssimo treinador. Isso não tem nada a ver, isso não dá garantia para nada. E outro que eu não tô vendo o seu Pedrinho fazer aí é a situação de contratação. Porque, por enquanto, a gente só vai ter o Aeromanga. Por enquanto, a gente só vai ter o Aeromanga. Adianta tirar o treinador? Pra gente trazer Aleph Manga? Pra gente fazer o Aeromanga? E engraçado que agora os que falavam do investidor grego já não tá falando mais, sabe por quê? Arrumaram um assunto. O pai. O Vasco é muita sacanagem que acontece aí dentro do Vasco. E eu vou cobrar. Agradeço pela atenção, tá? E acho o seguinte, só para finalizar o vídeo. Se a desculpa é o pai vai ser demitido amanhã, depois da derrota contra o Corinthians, demita hoje. Não faça sacanagem com o treinador, igual está sendo feito aí também. Agradeço pela atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.